Regeneração, santificação e glorificação, os três aspectos finais dessa aula que nós estamos falando. Bom, quero começar falando sobre regeneração, que é a transformação da pessoa, da pessoa pecadora, numa nova criatura pelo poder de Deus. Como resultado desse sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, ele gera esse efeito extraordinário. Também ela é conhecida como o novo nascimento, ou o chamado nascer de novo, ou nascer do Espírito. Ele trata de uma operação do Espírito Santo na salvação do pecador, tá? Então, para começar, eu quero relembrar você Romanos 6:22. Agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, esse efeito de ser servo, sendo uma vez libertos do pecado, essa pessoa entra na qualidade de ser exclusivos para Deus, de ter o fruto para a vida eterna, ou seja, o que ele faz, ele tem o fruto para a santificação, traz como resultado a salvação, e a vida eterna pela salvação permanente. Esse ato, ele é progressivo na vida da pessoa. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele demonstra esse entendimento de que a salvação ela é progressiva e ela avança em perfeição contínua. Isso é importante. Prova tanto que quando Jesus conversa lá com Nicodemos, em João 3:3, o que é que Jesus respondeu para ele? Ele disse: olha, na verdade, te digo que aquele que nascer de novo, que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, ele precisa passar pelo processo desse melhoramento do entendimento da dimensão espiritual para ter uma real compreensão desses resultados. Isso com relação à regeneração. Agora, com relação à santificação, tem outro aspecto interessante. Santificação. Santificação é um ato de separação do pecado e dedicar-se inteiramente a Deus. Então, ele exige santidade de seus filhos, pois sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Quando você vai para a expressão de Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 15:16, ele diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Ele faz essa declaração, relembrando a exigência do Velho Testamento, para entendermos que o processo continua na mesma qualificação. Agora, o que me chama a atenção é o escritor dos Hebreus, já no capítulo 12, versículo 14. Ele usa uma expressão que é muito interessante e ecoa em nossas cabeças como uma frase célebre, como um clássico. Ele seguia a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, são um processo interessante da paz, que produz a santificação, que leva à qualidade de caminhar com o Senhor. Então, esse é o aspecto interessante. Para que isso funcione, você precisa ter uma mente renovada em Cristo Jesus. Tá? Então, a vida progressiva na mente renovada faz com que você melhore a cada dia. Por isso, Paulo, aos Romanos, escreve no capítulo 12, versículo 1 e 2, e declara que: rogo-vos, pois, irmãos, disse ele, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, deve ser um culto consciente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que alcance um resultado. E qual é o resultado? Para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para nós, de fato, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Viu? Então é assim que funciona, que é assim que nós entendemos. E por último, depois de falarmos sobre a regeneração e a santificação, a gente finaliza esse aspecto com a glorificação. Glorificação é a derradeira etapa da nossa salvação em Cristo Jesus. E aos que justificou, diz o texto, a esses também glorificou. Romanos 8:30. Trata-se de uma promessa da futura transformação do nosso corpo mortal. Isso é importante não sair da nossa mente. Repito, Romanos 8:30. E aos que justificou, a esse também glorificou.
Bom, aí nós observamos que é importante você perceber que a salvação, nesse aspecto, ela finaliza essa ação progressiva, né? E ela termina com a glorificação, que é um ato extraordinário e compensador, né? Observa que, em uma certa ocasião, Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola dele, no capítulo 15, 43 e 49, ele diz que semeia-se em ignomia e ressuscitará em glória, semeia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor. E assim como trouxemos a imagem, trouxemos, é isso? E assim como trouxemos a imagem do terreno, ou seja, como te apresentamos a imagem terrena, assim também te mostraremos a imagem celestial. É um trocadilho que ele traz para você refletir nessa dimensão de compreensão e entendimento real, né? E ele fecha o texto, quer dizer, fecha a ideia usando outro texto, que é Filipenses 3:21, que diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, todas as coisas ele sujeita a ele, é soberano sobre tudo, está acima de tudo. Dessa forma a gente compreende a regeneração, a santificação e a glorificação, ok? Agora, ampliando um pouquinho a questão da justificação, como é que nós entendemos isso? Bom, a justificação, sim, é um ato da graça de Deus, pela qual ele imputa à pessoa que crê em Jesus Cristo, né, a justiça de Cristo. Então, ele isenta a pessoa desse processo, declara essa pessoa justa, não é inocente, é justa. Por quê? Porque é justificada por esse ato. Então, Deus, na justificação, trata a pessoa arrependida conforme os méritos da pessoa de seu mediador, ou seja, ele é justificado não pelos seus méritos, mas pelo mérito de quem o apresenta, que é Jesus Cristo. Enquanto a regeneração expressa a nova natureza que a pessoa recebe pela salvação, a justificação se refere à sua nova posição jurídica diante da justiça divina. Que lindo, né? Essa expressão do grande escritor, saudoso e grande teólogo, o pastor Eurico Bergsten, missionário Eurico Bergsten, da Suécia, que muito contribuiu com o nosso querido Brasil. Repetindo Romanos 5:1, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Isso ecoe na nossa cabeça o tempo todo, né? Por quê? Porque dessa forma nós temos a entrada pela fé a esta graça tão maravilhosa na qual estamos firmes, né? A fé nos condiciona a graça e a graça nos proporciona esse privilégio extraordinário. Então, finalizo citando o seguinte: a justiça torna a pessoa, o crente, né, de maneira assim isenta. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Ninguém está à altura de contestar o que Deus, né, a determinação divina. Eu acho que isso é muito lindo, né? A justiça, ela é acompanhada de frutos, né? Quando se refere à justiça divina, ela é acompanhada de frutos, de resultados. Isso deixa a gente compreendendo outra expressão do Provérbios, capítulo 4, versículo 18. O que eu citei agora foi de Filipenses, né? Ele diz que o caminho dos justos é sempre aperfeiçoado. Ele diz assim: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, ou seja, ela vai avançando. Outro dia, alguém fez uma pergunta nisso: olha, você sabe por que o sol do meio-dia é o ponto mais quente, né? Mais claro? E você sabe por que o sol, quando amanhece, o sol vai aparecendo muito lentamente, e quando ele vai se pondo, também de igual forma, vai muito lentamente escurecendo aos poucos? E alguém se pergunta por quê? A resposta é porque a luz repentina ofusca a visão. É preciso que haja um acompanhamento, né, gradativo, para que você compreenda perfeitamente qual é a perfeita, agradável vontade de Deus, do ponto de vista de avançar e ser o melhor. Então Deus se inclina para nós e nos alcança onde nós estamos de forma quase que incompreensível das coisas, e aos poucos vai clareando a nossa mente e vai nos trazendo um entendimento diferenciado do que devemos ser e servir
para termos uma vida diferenciada. Então, nesse aspecto, eu acho interessante nós estarmos atentos, né, sobre estarmos mais em comunhão com Deus, de maneira que a gente usufrua dos benefícios que Ele distribui para os seus filhos, para nós, os crentes, que estamos em Cristo Jesus. Então, nesse aspecto, é importante você ter esse entendimento de que essa justificação ela tem um real sentido na palavra de Deus, né? E tem uma segurança divina, porque o próprio Jesus nos declara isso. Mas aí alguém pode fazer uma pergunta, e com relação ao destino dos salvos? Bom, nós temos uma situação que a gente precisa compreender bem, né? Como é o destino dos salvos? O céu, ele é o trono de Deus, ele é também a pátria de todos os salvos. A condição do céu será completamente diferente, perfeita, magnífica, né? A presença de Deus, ela é o ponto máximo. Santidade, gozo, alegria sem fim, perfeição, felicidade, ou seja, é um verdadeiro paraíso estar na presença de Deus. O livro de Apocalipse nos descreve isso, né? Diz que ele nos deslumbra essa cena maravilhosa dessa morada eterna que Deus preparou para nós. E essa expressão nos deixa bem claro que a pátria definitiva dos remidos é o céu. E este está reservado para um dia, porque foi a promessa de Deus. Está escrito isso, ele declarou dessa forma. A igreja tem como destino o céu. Observe o que é que João escreve no capítulo 14, versículo 1, 2, 3. Ele diz assim, disse Jesus, crede em mim, crede também, ou melhor, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então há não apenas uma intenção, mas um propósito de cumprir promessa de estarmos para sempre com o Senhor. Isso é magnífico, isso é importante, né? E é tão importante que nós podemos observar que Paulo, ele descreve em 1 Coríntios 2,9, diz que as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração, ou seja, não foram para o entendimento da pessoa, são as que Deus reservou para nós. Ou seja, nenhuma mente humana seria capaz de pensar o mínimo do muito que Deus tem preparado para o seu povo. Então isso é importante, né? Prova tanto que ele fez com um trocadilho interessante lá em Apocalipse 21, 3 e 4. Ele diz assim, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus será o seu Deus. E essa expressão deixa bem claro que Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Por quê? Porque todas as coisas velhas, as primeiras coisas, são passadas, e eis que tudo se fez novo. Que lindo, né? E dessa forma a gente compreende esse ponto final da nossa segunda aula. Mas aí eu queria finalizar com uma pergunta que ela ecoa na cabeça de algumas pessoas e alguns ficam duvidosos com relação ao seu resultado. E a pergunta é possível a pessoa perder a salvação? Bom, existe um segmento que nós rejeitamos, que ele afirma que uma vez salvos, salvos para sempre, pois nós entendemos que à luz das Escrituras Sagradas, nós precisamos entender que experimentar esse milagre do novo nascimento, o crente ele também tem a responsabilidade de zelar pela manutenção dessa salvação, porque caso contrário, ele pode perder essa salvação que foi oferecida gratuitamente. Então, Hebreus 3,12 dá essa declaração. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Quando a gente olha uma expressão que Paulo usa lá em 2 Coríntios, em 2 Timóteo, quando ele está escrevendo para Timóteo, estava no final da sua vida, ele pede para que Timóteo lhe traga o pergaminho, lhe traga a capa, né? Lhe dê os confortos finais. Ele estava numa reta final da vida, ele pede que traga também o João Paulo, né? Mas ele diz assim, o João Paulo não, desculpa, o Marcos, né? João Marcos,
que ele diz assim, para que ele sirva nesses últimos momentos, porque Demas o abandonou. Mas Demas não era salvo, mas abandonou a fé trocando pelas coisas desse mundo. Então, as pessoas salvas, uma vez salvas para frente, para sempre, só acontece da perspectiva divina. A perspectiva divina não interfere na perspectiva humana. E a ação humana, ela sofre alteração. Então, é importante que você creia, é importante que você guarde e dê manutenção à salvação para não perder a sua fé. Ou seja, né, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Acho que isso é um ponto importante que deve ser levado em consideração, ok? Então nós precisamos compreender que a salvação tem esses aspectos importantes, né? Não há dúvida quanto à possibilidade da pessoa perder a salvação, seja de forma assim, como é que é assim, o risco que ocorre com aquelas pessoas que ficam fracas na fé e depois elas voltam, ou aquelas que de repente abandonam, né, e uma vez para sempre. A gente tem que ter esse cuidado, porque os riscos permanecem, né? Os riscos são reais e nós precisamos estar guardados em Cristo Jesus. Eu acho que esse é o ponto fundamental que nós não podemos esquecer. Por que isso? Porque é um esforço nosso. O céu é tomado a força nesse aspecto do esforço de cada um, né? Agora, com relação ao outro, você não pode impor ao outro, porque aí ele diz que nem por força nem por violência. Para o outro você intercede, para que o Espírito Santo ajude, oriente, né? E leve a pessoa ao pleno conhecimento da verdade. Mas para você tem que ter o esforço próprio, tem que ter todos os seus esforços para você alcançar esse resultado de permanecer para sempre com o Senhor. Tá bom, gente? Bom, nós vamos finalizando a nossa aula, agradecendo a vocês pelo ponto, né? Pelos pontos apresentados, pelos momentos que vocês participaram conosco, pelas dúvidas que foram tiradas, né? E é uma expressão interessante, né? Que você... que eu sempre trago em sala de aula, eu quero finalizar com essa palavra de Paulo. Quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12, ele diz, finalmente temos a advertência assim, muito acentuada. E Paulo diz assim, olha, aquele, pois, que cuida e está em pé, olhe, tenha cuidado para que não caia. Ele demonstra perfeitamente esse risco que nós corremos, né? Aqui nós temos mencionado a real possibilidade de uma perda da graça divina, né? Logo, a salvação ela é oferecida gratuitamente a todos os homens, uma vez adquirida, deve ser zelada, confirmada e, claro, ela deve ser guardada para não perdermos a fé em Cristo Jesus, tá? Qual o verdadeiro sentido da doutrina da predestinação nesse aspecto? Bom, predestinação nesse ponto é uma condição que Deus dá para o homem, ele não pré-estabelece o resultado, ele estabelece a condição, e você alcança, e você absorve, você segue, né? Segue o processo e claro que você vai se identificar com o resultado. A palavra predestinação, ela vem do grego, que tem o sentido traduzido como ordenou antes, né? E esse aspecto ordenado antes não é que você tenha que seguir, você precisa seguir para alcançar a salvação, porque a escolha é sua, tá? É você quem deve escolher. Então a predestinação ela traz esse sentido de Deus pré-estabelecer um plano para você e você segue ele ou não. Se você o seguir, chegará num bom resultado. Se você não seguir, você poderá ter o resultado comprometido, né? Então, predestinação em Jesus, ele nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo. Essa predestinação por filho de adoção não é um resultado que esclarece o processo final, não. Ele dá uma proposta. Eu gosto de falar isso da seguinte maneira. Quando você entra num restaurante self-service e você, diferente de um à la carte, né? No self-service você está lá com uma bancada, com a ilha, né? de opções de alimento para você escolher. Aí a minha pergunta para você é o seguinte, quando você entra num restaurante self-service, né? E você pega a sua comida, quem escolheu a sua comida? Foi você? O que é que você acha? Foi você que escolheu a sua comida? É claro que você vai me dizer que foi você que escolheu, mas você escolheu dentro de uma escolha que foi feita antes para você. Então alguém escolheu antes para você, escolheu as opções e deu para você fazer a sua escolha. A sua escolha está dentro das opções primárias que alguém fez.
para colocar aí à sua disposição. Então Deus escolheu o melhor para você e espera que você escolha o melhor que Ele tenha para você, mas às vezes as escolhas não batem e às vezes nós não fazemos o que deveríamos e por essa razão levamos prejuízos. Então a nossa escolha deve ser orientada pelo Senhor Jesus, mas é uma decisão nossa que devemos... Tiago fala isso, né? Você não tem sabedoria, peça ao Senhor para que Ele te dê. Assim você tem menos risco, assim você erra menos. Tá bom, gente? Bom, Deus abençoe, foi bom demais estar com vocês. A gente finaliza a nossa aula de Criação 2. Falamos sobre a salvação na primeira parte, depois falamos sobre a natureza da salvação, depois falamos sobre a regeneração, a santificação e a glorificação. Bom, qualquer dúvida, nos consulte, qualquer comentário a gente acompanha. Foi bom estar com vocês, até a próxima, se Deus quiser.